Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre to e for. No final desse vídeo você vai saber a diferença entre to e for. Vamos lá? Mas antes, não deixe de deixar um like para o canal, nos dá uma força, ok? Vamos lá? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre o to e o for em inglês. To e for, eles são duas preposições. E o que são preposições? Preposições são palavrinhas que servem para juntar duas palavras em uma frase. Então, o to e for, eles vão servir para isso, para unir, para juntar duas palavrinhas numa frase. Os dois podem ser traduzidos para, mas quando eu vou usar o to e quando eu vou usar o for? Aí eu acho melhor a gente falar sobre isso em situações. Vamos a going to the mall. Eu estou indo para o shopping. Quando a gente fala do destino, não que eu saio de um ponto A e vou para um ponto B, um movimento que eu falo de destino, eu sempre vou usar o to. I'm going to New York. Eu estou indo para Nova York. A gente tem duas exceções, que são o leave for e o head for. I'm leaving for New York, por exemplo, a mesma coisa, eu estou indo para Nova York. Mas aí esses dois verbos, eles vão pedir o for e não o to, tá? O resto não, que a gente está falando de movimento. Então, quando eu quiser falar do destino de alguma coisa, eu vou usar o to. Esse destino pode ser uma coisa ou uma pessoa. Se eu estou usando um verbo que me expressa esse movimento, não? O verbo give, o verbo send, o verbo walk, o verbo drive, são verbos que expressam movimento. Então, a gente vai usar o to. Não pode ser tanto para uma coisa quanto para uma pessoa. Give this to her. This to her. Não, porque aqui é um verbo de movimento, que é o verbo dar, ele expressa o movimento. Então eu vou usar o to. Aqui é a mesma coisa. Send this email to him. Send this email to him. Quer dizer, envie esse e-mail para ele, não o destino é para ele. Então eu estou mostrando um destino com um verbo de movimento. Então eu vou usar o to. Mas esse exemplo aqui, this is for you. Aqui eu estou usando, isso é para você. Aqui também é para, mas aqui eu não estou usando o to. Por que eu não estou usando o to? Porque nesse caso aqui, eu estou usando o verbo to be. O verbo to be, ele não expressa movimento. Então eu uso for. Como outro exemplo aqui, I made coffee for you. Eu fiz café para você. E o made, que é o verbo fazer, ele não expressa nenhum movimento. Então eu também vou usar o for. I bought it for you. Eu comprei isso para você. Não, aqui também eu usei o for porque o verbo comprar, não, comprei no passado, ele não expressa movimento. Mas aí você pode até me falar, mas tem um movimento de eu dar para você, não, de eu ter comprado e ter te dado? Esse movimento ele pode estar até na frase, mas não está no verbo especificamente. Esse verbo não demonstra nenhum movimento. Por isso que eu usei o for. Tá? Agora a gente vai ver uma outra situação também, onde essa diferença também se encontra. Vamos lá? Vamos ver? Bom, então, a gente estava vendo a questão do to em relação a verbos de movimento, não, que indicam um destino. I'll send this to you. Eu enviarei isso para você. Quer dizer, o destino vai ser você. Mas nessa mesma frase, eu podia utilizar ela com o for. I'll send this for you. Mas quando eu uso essa frase com o for, essa frase já muda de significado. Aqui, quando eu uso for, quer dizer que eu vou fazer uma coisa para você, em vez de você. Eu enviarei isso por você, mais ou menos como se fosse assim, como eu fosse você. Por exemplo, você não tem tempo de ir no correio, eu tenho tempo de ir no correio, então eu vou no correio em vez de você. I'll send this for you. Eu enviarei isso por você. Quer dizer, eu vou estar fazendo alguma coisa para uma pessoa. Então, eu vou estar enviando isso por você.
que é diferente da ideia dessa daqui. Essa daqui tem a ideia de que eu enviarei isso para você, o destino vai ser você. Aqui já é outra coisa, eu estou fazendo alguma coisa por você. Não para você no sentido de ser por você. Em vez de você fazer, eu farei. Ok? Vamos um outro exemplo. I write the letter to you. Eu escrevo a carta para você. Aqui o to you, o destino é você. Eu estou escrevendo uma carta para você. Aqui, I write the letter for you. Eu estou escrevendo uma carta como eu fosse você. Então, eu estou escrevendo uma carta por você. De repente, você quer escrever uma carta em inglês, aí você me pede. Então, I write the letter for you. Quer dizer, eu vou escrever uma carta para você. Eu vou fazer alguma coisa para uma outra pessoa. Tá bom? Então você vê que às vezes o sentido muda, a expressão muda, então tem que prestar atenção também nisso. Agora a gente vai ver o to e for em relação à razão de que eu estou fazendo alguma coisa. I went to the store to buy milk. Eu fui à loja para comprar leite. I went to the store for milk. Eu fui à loja por leite. Então todos os dois vão me falar de alguma coisa em relação ao que? A razão de eu ter ido à loja. Aqui é o to por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com um verbo no infinitivo. Aqui é o for porque a gente está trabalhando com um substantivo. Milk. Agora, não pode ter um verbo depois do for? Pode. Agora, esse verbo, se estiver depois do for, ele vai estar sempre no gerúndio, tá? Com ing. Então, ele vai estar no gerúndio depois do for. Aqui, depois do to, ele vai estar no infinitivo. Agora, uma coisa que eu vejo bastante, não, entre os alunos é botar numa mesma frase o to e o for. Não? I need this for to do my homework. Esse for to do my homework, ele está errado. Ou você usa o for my homework ou to do my homework. Um ou outro. Os dois juntinhos, aí já é um erro, mas isso é um erro bastante comum, que eu vejo bastante entre os estudantes, não? Juntar o to e o for numa mesma frase e colocar assim. Aí já não, ou a gente usa um, ou a gente usa o outro. Se eu quiser colocar o verbo, aqui o verbo no infinitivo, eu vou usar o to. Se eu quiser eliminar o verbo e colocar só my homework, eu vou usar o for, tá? Ou um ou outro. Ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais uma dica. Aqui no canal nós postamos dicas de inglês todas as semanas, todas as segunda-feira. Tem uma dica nova, um vídeo novo para você. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Tub. English on the Tub. Thank you for watching. Bye bye. Obrigada por assistir. Bye bye.